Fala galera, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Cat, eu sou aluna da Escola Filomena Quitiba e hoje eu vim junto com a Carol, que também é aluna da Escola Filomena Quitiba, falar um pouco sobre a mitose e a meiose. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, eu sou do segundo M4 e hoje eu vou falar sobre divisão celular, mais especificamente sobre mitose. A mitose é uma divisão celular equatorial, ou seja, quando uma célula-mãe se divide em duas células-filhas, as células-filhas vão ter o mesmo número de cromossomos que a mãe, ou seja, se a mãe tiver 48 cromossomos, as duas células-filhas também terão 48 cromossomos. E a mitose, ela é dividida em quatro partes. A primeira é a prófase, que é quando a célula começa a perder a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, para os cromossomos começarem a sair. Depois começa a formação de fibras do fuso, que é por onde esses cromossomos irão se movimentar. E nesse momento também os cromossomos vão começar a se enrolar mais para facilitar essa movimentação. Aí acaba essa fase, aí começa a segunda fase, que é a metáfase, que é quando os cromossomos vão para o meio da célula, um embaixo do outro, e isso se dá o nome de placa equatorial. E é um momento também onde os cromossomos estão mais enrolados. Então começa a terceira fase, que é a separação das cromáticas irmãs, que é aquelas perninhas, né? Que negócio assim. Aí começa aquela separação, um para um lado, outra para o outro. Então começa a quarta fase, que é a teláfase, que é o momento onde as cromáticas já estão separadas e a célula começa a sofrer um estrangulamento, que pode ser de fora para dentro, que ocorre em animais, e se chama centrípeta, ou de dentro para fora, que ocorre nas plantas, que se chama de centrífuga. E depois disso, a célula já vai estar completamente dividida e a carioteca se forma novamente, né? E teremos duas células filhas que serão iguais a mães no quesito cromossomos. Bom, a meiose é um processo de divisão celular formada por duas etapas. Por meio dela, a formação de 4 células haploides e uma única célula diploide. A primeira fase é chamada de reducional, que ocorre a diminuição de cromossomos. Profase primeira é a fase muito extensa, constituída por 5 subfases. Leptoteno inicia-se a individualização dos cromossomos, estabelecendo-se a condensação, com maior compactação dos cromonemas. Zigoteno, aproximação dos cromossomos homólogos, sendo esse denominado de sinapse. Pacteno é o máximo grau de condensação dos cromossomos. Os braços curtos e longos ficam mais evidentes e definidos. Dois desses braços, em respectivos homólogos, ligam-se e formam estruturas denominadas de bivalente. Nesse momento, ocorre o cruzamento de cromossômico, isto é, troca de segmentos, permutação de gênesis entre cromossomos e homólogos. O diploteno é o começo da separação dos homólogos, configurado de regiões quiasmas, ponto de interseção existente entre os braços extracruzados, portadores de características similares. Diacinese é a finalização da profase primeira, com a separação definitiva dos homólogos. Já com segmentos trocados, a carioteca desaparece temporariamente. Já a metáfase primeira, os cromossomos ficam agrupados na região equatorial da célula, associados à fibra do fuso. A anafase primeira é o encurtamento das fibras do fuso, deslocando os cromossomos homólogos para os polos da célula. Nessa fase, não há separação do centromero, ponto de ligação das cromatídeas irmãs em um cromossomo. Telofase primeira é a desespiralização dos cromossomos, retomando ao aspecto filamentoso, havendo também o reaparecimento do nucleolo, bem como da carioteca, e dividido do citoplasma, originando duas células haploides. Bom, na segunda fase é chamada de equacional, que o número de cromossomos das células que se divide é mantido igual ao das células que se formam.
Agora eu vou estar falando sobre a segunda fase, que é a meiose segunda. Fase segunda, os cromossomos voltam a se condensar, e o nucleolo e a carioteca desaparecem novamente. Os centriolos duplicam-se e dirigem-se para os polos, formando o fuso acromático. Já a metafase segunda, os cromossomos organizam-se no plano equatorial, com suas cromatídeas ainda unidas pelo centromero, ligando as fibras do fuso. A anafase segunda é a separação das cromatídeas irmãs puxadas pela fibra em direção a polos opostos. A telofase segunda é o aparecimento da carioteca, reorganização do nucleolo e divisão do citoplasma, completando a divisão meiótica e totalizando 4 células filhas